Olá pessoal, nessa aula aqui de hoje nós vamos falar sobre arquivos na linguagem C, tá? Eu vou começar assim, primeiro porque os arquivos, vocês sabem, né? De certa forma todo mundo usa arquivo no dia a dia, mas por que um programa em C vai ter que lidar com arquivos? Em que situações? É um pouco óbvio, mas é importante dizer tudo isso, né? Tudo que a gente vem trabalhando, o dado está na memória, né? E a memória é volátil. No disco, o dado pode ser armazenado, pode ser guardado, né? Então, a gente não perde o dado, né? Depois, vamos supor que você está trabalhando, um exemplo clássico aqui é uma agenda telefônica. Você quer salvar os dados e não quer, na hora que você começar o seu programa de novo, a agenda está vazia, né? Porque se você desligar o seu computador, você desligar o seu programa, todo aquele dado que está em memória ele se perde. Então, é importante, no caso de uma aplicação como a agenda eletrônica, salvar os dados no arquivo. Tá? Então, isso é persistência dos dados, é um dos pontos. Né? O segundo é que a memória ela tem uma limitação e o disco ele tem uma limitação de espaço que são ordens de grandeza maior do que a memória. Então, a gente pode guardar conjunto de dados muito grandes num arquivo e na memória nem tanto. Então, existe uma outra questão aqui que é a limitação. Às vezes, assim, já tive que lidar com um conjunto de dados em que a gente fez a ordenação, precisava fazer uma ordenação de um arquivo muito grande, né? Dando um pouquinho de detalhes, foi numa pesquisa que eu faço sobre redes sociais, foi a primeira vez que eu fiz uma coleta que tinha um conjunto de dados muito grande, foi em 2009, eu coletei o Twitter inteiro. E a gente precisava ordenar esses dados para remover links repetidos, porque havia uma redundância muito grande no número de seguidores ali, de identificadores de usuários. É um gráfico que eu montei, né, de usuários, quem segue quem ali no Twitter, havia uma redundância muito grande. Uma forma de retirar essa redundância seria fazer uma ordenação dos dados, que aí ficaria muito fácil de achar os que estão repetidos. Foi o algoritmo que a gente bolou. Porém, a memória de nenhuma máquina que eu tinha naquela época conseguia armazenar todo aquele conjunto de dados para a gente fazer essa passada e remover as duplicatas, tá? De tanta coisa repetida que tinha, de tanto volume, né? E a limitação do hardware que a gente tinha na época. O caminho que eu encontrei foi fazer uma ordenação externa, ou seja, fazer a ordenação salvando os dados em disco. Então, salvava blocos enormes, pegava, colocava na memória, tirava a redundância de uma parte de arquivos. Havia um algoritmo já bem bacana para fazer essa ordenação externa, foi assim que eu implementei. Tá? Ou seja, o seu algoritmo em si, o problema que você está tentando resolver, ele pode trabalhar com dado em disco simplesmente por causa da limitação do tamanho da memória. Tá? É uma outra aplicação. Eu já tive que usar uma coisa muito específica ao longo do meu doutorado, mas não quer dizer que você não tenha que passar por isso numa era que a gente vai falando do Big Data, né? Cada vez mais você tem volumes grandes de dados para lidar. Tá? É, então, outra coisa, né? Acesso concorrente aos dados. Você pode precisar né, duas aplicações, duas versões do seu programa salvem dados ao mesmo tempo. E aí isso pode ser feito através de arquivo, pode ser feito através de um banco de dados, tem outras maneiras de fazer, tá? Mas esse é um caminho para se fazer isso. Né? Na linguagem C, a gente tem duas formas de trabalhar com arquivo. Tá? São dois tipos de arquivos, na verdade. Né? São arquivos texto e arquivos binário. Tá? Vou exemplificar, vou explicar a diferença dos dois com exemplos. Né? O arquivo texto é aquele arquivo que você abre num bloco de notas, você abre em qualquer editor de texto, e ele tem lá caracteres que você consegue ler. Esse é o arquivo texto padrão que a gente conhece. Tá? O arquivo binário, as coisas são salvas, os dados são salvos como eles são representados na memória, em binário. Né? Então, um arquivo executável, por exemplo, é um arquivo em binário. Se você abrir um arquivo executável num bloco de notas, você vai ver um monte de caractere maluco. Porque o bloco de notas ele vai tentar falar que caractere é aquele, ele não vai ler aquele binário corretamente, entender tudo aquilo ali. Quem vai fazer é a linguagem C, que sabe o que significa, como que os dados são representados para a linguagem C. Tá? Então você pode salvar em binário, vai ficar, vamos supor, você tem um número que é um inteiro de 32 bits, ele vai ocupar 32 bits. Ali, entendeu? Vai ter um inteiro lá, 32 bits, e ele vai
salvar esses 32 bits como são. Na hora que você abre o editor de texto, ele tenta interpretar aquilo, e aí ele vai fazer interpretações erradas. Tá? Ele não vai ler exatamente como a linguagem C interpreta os dados. Então, olha aqui um exemplo. Né? Então, a variável nome, né? Chamada, coloquei lá um texto, né? Coloquei uma string lá, né? Ricardo, e fiz int i igual a 30, e fiz float a igual a 1.74. E mandei imprimir isso daí num arquivo, não estou mostrando ainda como fazer, mas mandei salvar no arquivo em texto e mandei salvar no arquivo em binário. Na hora que eu abro o arquivo binário, é aquilo ali que aparece. Na hora que eu abro o arquivo texto, ele mostra exatamente o dado como ele foi impresso na tela. Né? Você manda imprimir no arquivo, você abre aquele arquivo e está lá, da mesma maneira que você costuma imprimir na tela. Tá? Então, repara que às vezes arquivo, salvar em arquivo, tá, gente, é extremamente útil para você, por exemplo, ter um log do que aconteceu com o seu programa. Você quer saber, tá? Vamos, tem um programa muito complexo, estou fazendo um código muito complexo aqui. Preciso salvar um log. É muito comum salvar um log para saber o que aconteceu. Então, toda vez que isso aqui acontecer, eu vou mandar imprimir ali. Toda vez que acontecer aqui, eu vou salvar. E aí, no final, você pode abrir esse log e ter uma ideia de tudo que aconteceu no seu programa. Né? É uma forma de você debugar, de você entender o funcionamento. Se você construir um sistema complexo, está lidando, vamos supor, com vários usuários, com requisições que chegam, você precisa ter um log do que aconteceu, né? E você pode salvar isso no arquivo, normalmente. Aí aqui nós estamos salvando um texto qualquer no arquivo. E esse arquivo pode ser também binário. Tá? A única coisa que muda é, é que você vai ter que ler o arquivo em binário, você vai ter que imprimir ele em binário, dado em binário no arquivo, e ele não vai abrir no editor de texto comum. Tá? Na linguagem C, então, a gente tem uma série de funções para trabalhar com arquivo, estão todas no stdio, você já está importando essa biblioteca, quase sempre você vai programar, né? E essas funções, elas se limitam praticamente a abrir e fechar os arquivos e a ler os caracteres ou ler os dados de formas diferentes, né? Ali dentro desse arquivo, né? Só a leitura que muda, enfim, o que eu estou dizendo aqui é que são funções bastante operacionais. Elas vão lá e leem o dado. Mas a forma como você vai ler, se você vai ler sequencialmente, vai salvar num array, tudo isso é papel do programador. Né? Então, nós vamos aprender essas funções e vamos ver alguns exemplos aqui de como salvar aquele dado, de como lidar com ele. Primeira coisa a se entender é que todas essas funções de manipulação de arquivos, elas trabalham com esse conceito aqui de ponteiro de arquivo. Né? A gente tem um ponteiro para um arquivo, você cria dessa maneira aqui, né? Você usa essa palavra file, é uma palavra reservada, né? E você cria esse ponteiro aqui. Então, P é o ponteiro para o arquivo, né? Que nos permite manipular os arquivos em C. Tá? Então, vamos supor, você vai abrir, né, um dado, um arquivo que está lá no seu HD, e você vai colocar um ponteiro apontando para a região de memória onde começa esse arquivo. Então, é através desse ponteiro aqui que você vai acessar os dados. É esse o ponto. Tá? Então, a gente precisa lidar com isso, porque ele é o cara que vai falar, olha, está aqui o dado. Você abre o arquivo e tudo e põe ele nesse ponteiro. E aí você começa a usar o ponteiro. Entendeu? É por aí. Aqui, ó, essa aqui é a função que abre um arquivo, né? O fopen. Né? O nome é bem sugestivo. Né? Então, file open. Né? Então, abra o arquivo. Repara que o retorno dela é um ponteiro para um arquivo. Né? Um ponteiro de arquivo, quer dizer, ou seja, é a região da memória onde vão ficar os dados. É isso que é retornado para você. Tá? E aí você vai abrir e salvar nesse seu ponteiro que você vai ter criado. Aqui é só o formato da função, né? A chamada dela. Então, olha aqui, o retorno dela é o quê? Ela retorna esse ponteiro de arquivo. Tá? E aqui ó, é o nome do arquivo e aqui o modo para abrir. Eu vou explicar essas duas coisas aqui em detalhe. Primeiro eu vou mostrar um exemplo de como funciona para você ver o código, abrir e salvar esse ponteiro aqui direitinho. Mas já explicando rapidamente, aqui é o nome do arquivo, né? Uma string. Né? E aqui, se você vai abrir ele para leitura, para escrita, você tem várias formas de abrir o arquivo e aí a gente vai ver essas opções. Então aqui um exemplo, né? Um arquivo está sendo aberto e aqui ó, criei
um ponteiro, fp, né? E fp é igual a fopen. Estou abrindo esse arquivo aqui, exemplo.bin, um arquivo binário e tal. E eu vou abrir ele no modo de escrita e binário, tá vendo? Coloco o B ali porque ele é binário. W de escrita. Tá? Eu vou explicar os exemplos, eu vou explicar todos esses modos aqui rapidinho. Mas o ponto todo aqui desse exemplo é ver que a gente criou o ponteiro de arquivo e a gente está com o arquivo aberto aqui em FP. Agora eu posso trabalhar, tem as várias outras funções em que o meu FP vai ser, eu passo ele aqui como parâmetro, eu quero ler desse arquivo, aí eu passo o FP, de agora em diante, eu não preciso mais mexer com o nome do arquivo, com mais nada. Eu simplesmente abri, aí tem as formas de abrir, né? Para escrita e tal, se abrir para leitura e tentar escrever, não vai funcionar, vai dar um erro, né? E aí outra coisa é que é o seguinte, você pode não achar esse arquivo, vamos supor que você passou o endereço aqui errado e tal, o arquivo não foi encontrado, ele dá um erro. E aí você pode precisar tratar esse erro, né? É muito comum passar errado, o arquivo não está no diretório, passar o endereço errado, então tem que tratar isso. E quando você recebe um ponteiro para null como resposta, é que o arquivo não foi aberto. Tá? Você recebeu um erro. Ele te retorna um ponteiro para uma região de memória, válida e tudo, quando ele encontra o arquivo e consegue abrir. Se o arquivo estiver protegido, se o arquivo não estiver lá, qualquer tipo de erro ele vai te retornar null. E aí você tem que dar o erro, imprimir na tela, sair, fechar o programa, fazer alguma coisa. Aqui no caso a gente só fechou o arquivo, depois eu vou explicar o fclose. Tá? Mas basicamente isso. Abrimos o arquivo e salvamos aqui no FP. Tá? Aquele nome de arquivo ele pode ser um caminho absoluto ou relativo. Caminho absoluto é quando você vai lá e passa todo o endereço de onde está o dado. Né? É aqui que você for lá no executar e colocar esse endereço aqui, ele vai abrir esse arquivo para você. Né? Ele vai encontrar esse arquivo. Esse aqui é o endereço de onde ele está completo. Né? Agora, o caminho relativo é quando você tem que pensar aonde que seu programa está. Se você está trabalhando com compilação e execução numa linha de comando, você vai olhar, seu arquivo de entrada está ali no mesmo diretório, você pode simplesmente executar e mandar abrir arc.txt, naquele caso anterior aqui, exemplo.bin, né? Ele tem que estar no mesmo diretório do seu executável. Ou então vamos supor que você está guardando no diretório anterior. Você põe isso aqui, dois pontos, barra, barra, dados.txt. Esse é um caminho relativo que é a partir do diretório onde o executável está. Tá? Isso que a gente chama de relativo. Absoluto é quando você passa o caminho completo. Né? E você precisa mostrar para o programa onde que ele está. Seja relativo ou seja absoluto, você precisa passar o arquivo que vai ser aberto corretamente. Né? Falando então do segundo parâmetro, né? A tabela ficou apertadinha aí para o meu rosto caber no canto aqui, ó. Tem várias formas de você abrir o arquivo e é aquela stringzinha que você põe como segundo parâmetro, tá? Então vamos falar rapidinho de algumas aqui que são as mais relevantes aqui, ó. Você pode, aqui, ó, o R é você abrir o arquivo para leitura, read, né? Você vai escrever nesse arquivo é o W, né? Ó, cria arquivo se não houver, tá? Repara só que interessante. Para ler, se você abrir só para R, o arquivo tem que existir, você vai ler ele. Né? Agora, se você vai criar um arquivo, você pode criar ele dessa maneira. Você mandar abrir um arquivo, colocou o nome dele e falou que é para escrita, ele cria se o arquivo não existir. Tá? Ele cria lá. E se existir, aí que está o cuidado, né? Ele apaga o que está lá. Ele vai lá, apaga o conteúdo, vai começar a escrever do zero naquele arquivo. Ele só reaproveita o nome que está lá. Tá? E apaga tudo que está lá. Mas espera aí, eu não queria apagar, eu queria escrever no final. Ok, então a opção é outra. A opção é o A. Né? O A é o append, ó. Os dados serão adicionados ao final do arquivo. Tá? Então é o A. E tem várias coisas aqui. Ó. RB, você vai fazer uma leitura do arquivo, mas ele é binário. O WB, de novo, mesma coisa do W, né? Ele escreve, só que tudo em binário. O AB você vai fazer um append e esse arquivo está em binário. Tá? Aqui, ó, algumas coisas a mais, ó, o R+, né? Serve para leitura escrita, o arquivo deve existir, pode ser modificado. Então, você está abrindo ele para leitura, né? O arquivo tem que existir. Repara que quando você abre para escrita, ele não precisa existir, que você força a existência dele, é como se fosse leitura, porém você pode escrever. Tá? Ele pode ser
modificado, né? W+, né? Ele cria se não houver, apaga o anterior se ele existir, né? É uma coisa muito similar lá, né? Mas aqui também ele não é só focado na escrita, ele é também focado em leitura, por isso que ele é o W+, tá? E aí por diante, gente, a gente tem uma série de coisas que a gente pode fazer, tudo isso pode combinar com binário, tá? Tudo isso você põe o B no final, tá bom? Olha, uma coisa importante a se dizer é que muitas vezes, na hora que você tenta abrir um arquivo e você não conseguiu, quase sempre, tem muito que, às vezes, depende, claro, do seu programa, mas é muito comum você não ter como continuar mais o programa a partir do momento que você não conseguiu abrir o arquivo, né? Se o seu programa depende daquilo como entrada, você vai fazer o quê? Não conseguiu ler dados. Né? Se o seu programa depende daquilo para poder escrever uma saída, não vai conseguir dar o resultado. Então, se não há o que tratar, né, muitas vezes você precisa encerrar seu programa e informar um erro. Né? Isso aqui nem tem tanto a ver com arquivo, mas eu acho importante apontar isso em algum momento do curso, é a função exit. Tá? Essa função você pode sair e simplesmente você pode sair do programa com ela, né? Você informa, imprime um erro, faz alguma coisa do tipo, mas também você pode sair e colocar um código de retorno aqui. Ó. Esse código de retorno, se ele for 1, significa que você está saindo informando que está saindo com um erro. Se o seu programa está sendo executado por outros programas, né, que estão chamando ele para pegar um resultado, ó, manda escrever no arquivo e executar, enfim, executa o seu programa lá para um outro programa está chamando o seu. Ele precisa saber que saiu com erro, que não conseguiu executar. Aí você informa aqui. Se for 0, quer dizer que você conseguiu terminar o programa tudo bem. Esse aqui é o momento de dizer que não terminou tudo bem, terminou com erro porque você não conseguiu abrir arquivo. Então, olha aqui, ó, um exemplo aqui, tá? Abrir esse arquivo aqui, ó, exemplo.bin e tal, né? Aí vai, ó, se fp for igual a null, erro na abertura do arquivo, fim do programa. Se tem pausa, mandei parar aqui para poder a pessoa ter que apertar um enter e ler isso aqui, né? Depois o exit 1, tá vendo? E isso vai sair do programa como um todo. Tá? E, inclusive ele fecha outras coisas que estiverem abertas, tá? Se tiver um outro arquivo aberto, ele fecha ele. É um programa de encerramento completo, né? Uma função de encerramento. Bom, já que estava ali no exemplo, vamos falar da função fclose. A gente ensinou o fopen, vamos ao fclose agora e repara que nessa função ela fecha um arquivo, né? Você abriu o arquivo, usou o arquivo de alguma maneira e depois você vai fechar. Então, nós estamos ensinando o início e o fim. Aí depois eu vou ensinar as várias funções que a gente tem para manipular os dados, né? Mas repara uma coisa interessante. Você criou, na hora que você usou o fopen, ele retornou um ponteiro de arquivo, né? Então, você criou o seu ponteiro e salvou lá, enfim, deu um nome para ele e salvou o resultado da função, né? O retorno da função fopen. E aí agora, na hora de fechar, você passa como parâmetro, tá vendo? O ponteiro. Tá? Você passa aquele ponteiro e manda fechar. Eu quero fechar esse arquivo aqui, você só passa o ponteiro. Tá? Essa é a ideia do ponteiro para o arquivo, quer dizer, ele está apontando para uma região de memória que você vai abrir, né? Na hora que você abre, ele passa a jogar na memória uma forma de você ler diretamente do arquivo e né, na hora que você vai manipular ele ou na hora que você vai fechar ele, você passa como parâmetro esse ponteiro que você abriu. Tá? Então, olha, a função ela retorna 0 no caso de sucesso, né? Na hora que ele também tem um retorno aqui que pode ser, pode dar errado, né? Mas aí é um retorno de inteiro, né? Então, se for 0, quer dizer que conseguiu fechar, e se foi 1, quer dizer que não conseguiu fechar, tá? Mas ficou faltando dizer isso, né? Mas para quê? Para que eu vou fechar arquivo? Porque, né? Eu preciso abrir tudo na hora que eu encerro o programa, tudo bem, o arquivo se fecha lá sozinho e tal. É, tá certo, até que o exit ele fecha mesmo os arquivos todos, tá? Mas o return não. E se você encerrar o seu main, normalmente a gente vai lá e dá um return, né? Ele não vai necessariamente fechar, o arquivo fica aberto. Então é como se você tivesse, sei lá, desligado o seu computador e algumas coisas ficaram abertas, né? Aí aquele arquivo fica meio, né? Você não salvou, né? Esse arquivo ficou aberto. É mais ou menos o que vai acontecer aqui com o seu código. Se você fechou o seu programa e não fechou
o arquivo, tá? E tem uma outra coisa que é o seguinte, a escrita nesse arquivo, ela não acontece a cada caractere. Primeiro a gente escreve todo dado, ele salva num buffer. Um buffer é uma área de memória, tá? Onde vai ser, né, você manda escrever no arquivo, o sistema operacional ele não te obedece assim. Ó, esse cara está querendo escrever no arquivo, vamos obedecer. Ele não é bem assim. Você manda escrever no arquivo e o sistema operacional, ele mira otimização, ele quer eficiência e tal. O que ele faz? Ele vai salvando numa região da memória. Na hora que ele tem um espaço suficiente, ele vai lá e salva isso no arquivo. Tá? Esse espaço da memória é o buffer. Então, se você, às vezes, você encerra o seu programa e você não fechou o seu arquivo, talvez ainda tem coisa no buffer que não está necessariamente no disco. Tá? Então você pode perder uma parte dos dados, talvez até uma parte considerável, nada foi salvo. Tá? Então, assim, é bastante comum você não fechar o seu arquivo e aí o dado fica parcialmente salvo, por uma confusão, é por causa disso, é porque está na memória ainda e o sistema operacional não tinha colocado lá, mas o programa encerrou. Aí o sistema operacional pode não colocar, entendeu? Já não tem mais porquê, o programa não existe mais, para que eu vou continuar trabalhando nisso? Você pode gerar esse tipo de confusão. Então, tá vendo como a linguagem C ela deixa muito na mão do programador cuidar dessas coisas. E aí, se você abrir um arquivo, você vai manipular, você vai escrever e você vai fechar no final. E ao fechar, aí sim, o sistema operacional, qualquer coisa que tiver no buffer, ele vai limpar o buffer e aí ele vai fechar o arquivo após limpar o buffer. O sistema operacional, então, precisa desse fechamento do arquivo seu. Né? Falando só mais um pouquinho do porquê do buffer, né? E tentando explicar como é que é essa otimização que o sistema operacional faz, um disco magnético, ele realmente assim, é uma cabeça ali, uma agulha, né, uma coisa que vai lendo o disco e há um magnetismo ali que não permite que ela encoste no disco, ela flutua ali, né? E a gente jamais deve pegar um notebook, principalmente se estiver ligado, e bater ele, porque essa agulha pode encostar no HD e aí arranha o HD e já era, ele vai estragar. Né? É bastante sensível. É comum em avião as pessoas perderem, né, tudo no seu computador por isso, né? Porque ela está ali no voo, abre o notebook, está trabalhando, dá uma turbulência muito grande, né? E o disco está rodando ali, né? Está rodando e há um magnetismo que não permite que a agulha encoste. Mas se a turbulência for muito brutal, esse pulo aí que dá, faz com que pode estragar o seu HD. Alguns dispositivos, por exemplo, a Apple fez esse MacBook Air, todo fininho, todo com HDs que usam outro tipo de tecnologia que são mais apropriados, por exemplo, para voos, né? Porque aí não tem esse perigo de estragar se você chacoalhar ele, né? Não tem tanto problema assim. Bom, enfim, então o que acontece? Esse posicionamento da cabeça para a leitura do disco não é uma coisa muito eficiente, não, é lento, né? É uma coisa que acontece rapidão, microsegundos, mas se você for pensar, acesso em memória, essas coisas são 3, 6 ordens de grandeza mais rápido. E aí, o sistema operacional precisa acelerar. Se a cada caractere, a cada bit que seja, você fosse escrever ali, posiciona, escreve, posiciona, escreve, posiciona, escreve, seria muito lento. Essa é uma parte mecânica, né, de salvar os dados. Né? Então, o que seria mais eficiente? Você vai salvando numa região de memória, que é o buffer, né? E aí, na hora, tem um volume grande aqui de dados, vamos escrever logo nesse arquivo. Aí posiciona a cabeça do disco ali na região onde vai escrever e cospe toda aquela parte da memória lá no disco e salva, certo? É assim que o sistema operacional faz. Né, e é interessante ver assim que você, como o seu programa, o usuário do sistema operacional, não precisa se preocupar com acesso ao hardware. Você vai lá, abstrai, escreve no arquivo. Toda essa parte embaixo que vai acontecer, você não precisa, você precisa saber, né, como um expert aqui da área, mas você não precisa se preocupar. O sistema operacional é que vai tomar conta desse acesso ao disco e fazer ele de forma rápida e mais otimizada. Bom, então eu vou falar brevemente aqui de algumas funções para poder escrever nos arquivos, para ler dos arquivos. A primeira delas é o putchar, né? Na verdade, fputchar. A gente já tinha visto o putc, agora a gente vai ver o fputc.
que você vai fazer? Colocar um caractere no arquivo. Basicamente é isso, tá? Então, vamos ver logo um exemplo. Aqui está a chamada, tá? Não tem muito segredo, não. Você vai passar o ponteiro para o arquivo que você abriu e vai falar qual que é o caractere que você quer escrever. É essa a sua forma de fazer. Bom, aqui um exemplo. Eu criei um ponteiro para arquivo e vou usar uma string aqui, né? Então, estou abrindo o arquivo, ó, e jogando esse ponteiro aqui, então, né? Abrir o arquivo para escrita, tá? Arquivo.txt. Botei as mensagens de erro, caso não consiga abrir. E aí eu vou entrar com uma string para eu salvar nesse arquivo. E essa string eu vou entrar pelo teclado aqui mesmo, né? Então eu ponho um getS aqui, ó, tá? Entra com string, deu getS. Então a pessoa digita aqui no teclado e aí eu tô com ela salva na minha variável string, né? Agora eu vou escrever caractere por caractere, então vou usar um for, uma string, é um array de caracteres, todo mundo sabe já nesse ponto, né? Vou fazer um for, vou de 0 até strlen, né? Aquela função, repara que eu incluí o string.h para manipular e poder usar essa função aqui, né? Que ela pega o tamanho da string, e eu vou incrementando meu i e dando um fputc, né, de string de i, ou seja, caractere por caractere do meu array de caracteres, que é a string, e vou salvar ele no arquivo, tá vendo? Eu não precisei abrir chaves aqui para o for, né, porque é só um comando que vai ser executado, né? E aí eu fecho o arquivo e encerro meu programa, tá? Faça o teste aí, cuidado com essa coisa do diretório, né? Para ver se o arquivo está no diretório que você quer. Se bem que nesse caso vai escrever no arquivo só, se não tiver ele cria, ele vai criar no diretório onde está seu executável, tá? E lembrando que assim como vários aqui comandos que nós vamos falar aqui hoje, né? Se você substituir o arquivo por stdout, você vai imprimir na tela, né? A própria leitura também, se você está lendo de um arquivo, se você substituir por stdin, você vai trocar pelo teclado, tá? E aí vira uma leitura padrão de teclado. Então, assim, esse comando aqui, né, fputc, você põe lá, entre aspas, né, aqui um caractere asterisco, ele vai imprimir na tela asterisco, tá? É um caractere por vez, né? Você pode fazer o teste aí. Bom, da mesma forma que a gente tem o fputc, a gente tem o fgetc, que é para ler um caractere de um arquivo. Aqui, a grande, né, a única coisa que a gente precisa entender aqui é o seguinte: ao usar o fgetc, né, há um fluxo ali dentro do arquivo, né, que é o ponto para o qual você está lendo, né, em que ponto você está apontando do arquivo. Então, se você está no primeiro caractere e der um fgetc, né, essa posição, né, de próximo caractere, ela passa para o próximo caractere. Ao usar um fgetc, você passa para o próximo caractere. Ao ler com fgetc de novo, você não vai ficar pegando o primeiro caractere sempre do arquivo, não. Ao invocar um próximo fgetc, ele passa para o segundo. Certo? Então, existe essa noção de um, de um ponteiro que está caminhando dentro do arquivo, né? Se você dá um fgetc, ele pega o primeiro caractere. Roda de novo o fgetc, ele pega o segundo. Roda de novo, ele pega o terceiro, e assim por diante. Então, é um fluxo sequencial de leitura desse arquivo, e aqui você vai ler um caractere. Tá? Um exemplo, criei o arquivo, abri esse arquivo de leitura. Tá? Fiz todos os testes aqui para erro. E aí eu vou fazer um for que vai ler, né, caractere por caractere desse arquivo e vai imprimir, né, caractere por caractere, ó, print f%c, né, e está imprimindo o caractere que pegou o resultado, né, tem isso que faltou eu falar, o fgetc você passa para ele só o arquivo como parâmetro e ele retorna o caractere, né, então o retorno é o caractere que você vai salvar aqui na sua variável char, do tipo char, né, c é igual a fgetc. Tá? E você vai imprimir na tela. Então, você está lendo o arquivo e imprimindo na tela. Você escreve alguma coisa no seu arquivo, um nome, você vai abrir ele só para leitura, ele precisa existir, né? E aí você vai ler e imprimir 5 caracteres desse arquivo com esse código aqui. Tá?
Só para ficar bem claro, né, de forma bem semelhante ao FPUT-C, a gente pode aqui ler os dados do teclado. Então você passa como parâmetro em vez de um arquivo, você passa o stdi, né? E ele vai ler o próximo caractere do teclado. Bom, uma picuinha da implementação do fgetc aqui, tá? E ele retorna, então a gente está falando, retorna um caractere. Na prática, não é assim que ele é implementado, tá? Porque o que acontece? Você vai lendo caractere por caractere e uma hora você precisa saber que o arquivo acabou. E quando que esse arquivo acaba? Né? Você precisa, todos os caracteres, eles têm um valor válido. Os 256 possíveis caracteres são todos válidos. Então você não pode falar assim, quando for o caractere, sei lá, exclamação é porque acabou. Não, você quer usar às vezes exclamação, como é que você vai fazer? Então precisa ter uma implementação para isso e a solução aqui foi não fazer uma função que retorna um char, ela retorna um inteiro. Tá? E aí, na verdade, você pode simplesmente criar um char e receber aqui, vai estar um retorno, na verdade, que é um inteiro. Não precisa nem fazer o casting, essa transformação automática, né? Que vai transformar aquele dado ali no char correspondente, porque, na verdade, um char ele há essa tabela de correspondência, né, com a tabela ASCII, então o número é convertido automaticamente, né? E aí, com isso, né, existe então um número que é um número convencional, que não está na tabela ASCII, que é para dizer que o arquivo acabou. Tá? Veja só, aqui nós temos o cabeçalho da função, né? E repara então que o retorno é int, né? E o valor, né, que a gente usa é o -1, tá? O -1 significa que o arquivo acabou, chegou no final do arquivo. E na verdade, para você não ficar tratando esse -1, tendo que lembrar o valor -1, existe uma coisa que a gente usa muito, que é essa constante aqui, ó, EOF, que o valor dela é uma constante, tá? Isso é uma constante, ela tem um valor, e esse valor é -1. Então, se você usar o -1, dá na mesma, mas se você é muito comum a gente fazer isso daqui, ó, usar a constante mesmo no código, né, para poder perguntar se chegou no final do arquivo, certo? Se o retorno da fgetc foi igual ao final do arquivo, ao end of file, quer dizer que então pode parar, né? Você pode implementar uma coisa do tipo, eu vou até mostrar no exemplo seguinte, né, no slide seguinte. Então, tá aqui, ó, você pode fazer isso, ó, se C for igual a end of file, né, o arquivo terminou. Tá? Quer dizer, você leu um caractere que é o fim do arquivo. Tá? Olha aqui um exemplo. Abri um arquivo para leitura, né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou botar um while aqui e vou fazer C igual a fgetc, passei o arquivo com parâmetro, e estou colocando um diferente, uma condição. Então, enquanto C, ele já está atribuindo, tá? Repara que eu estou fazendo uma atribuição. Então, C é igual a fgetc e o resultado dessa atribuição, repara que eu coloquei entre parênteses, né, for diferente do end of file. Tá? Então, se o resultado, né, for diferente do end of file, ele vai imprimir o caractere e vai ler e vai mudar para o próximo. Né? Então ele lê de novo, salva no C e faz a pergunta, né? Isso aqui que eu li é o final do arquivo? Não. Então continua lendo os caracteres. E aí na hora que ele esbarrar no fim do arquivo, que na verdade é só uma constante, é um -1, mas é uma constante, está lá no stdlib, você pode usar que eu acho que fica mais claro, end of file aqui, né? Então chegou no final do arquivo, então o loop para. E aí, ou seja, esse código aqui abre um arquivo, imprime todo o seu conteúdo como está lá na tela e encerra. Tá? Uma outra forma de fazer isso, de verificar se chegou no final do arquivo, tem uma função própria para isso, tá? E eu acho que fica mais fácil de trabalhar o código, eu acho que fica mais fácil de entender. O F end of file, né? Você passa o arquivo como parâmetro e ele retorna, né, se chegou ao fim ou não. Então, basicamente é isso. Ó, ele retorna um inteiro que vai te dizer se chegou ao fim do arquivo ou não. Você passa o arquivo como parâmetro. Então, você pode simplesmente fazer isso. O arquivo está apontando para o fim, né? Você pode fazer um loop que fica iterando nisso enquanto o retorno dessa função, né, não for o final do arquivo, continua aqui. Né? Então, olha só, diferente de zero, né?
se o arquivo não chegou no fim. 0 se o arquivo chegou no fim. Tá? Olha aqui, ó. É, o que a gente pode fazer? Abre o arquivo, né? Tá aqui o FP, cria o ponteiro, né? Abri o arquivo. E aí eu faço o seguinte, passei parâmetro aqui, ó. Tá vendo? O FP como parâmetro para a função f end of file, né? E aqui eu falo o seguinte, enquanto não for o fim do arquivo, tá vendo? Porque, né, o retorno dele é 0, né? Se chegou ao final. Então, enquanto não for, né, eu vou ler. E aí, você tá vendo? Eu estou usando o fget aqui todo de novo. Aí eu não preciso ficar fazendo aquele teste do -1. Mas foi bom entender a diferença. Você pode fazer também com a função, igual eu fiz no exemplo anterior. Tá? Mas aqui você tem uma função específica para checar se chegou no final do arquivo. E ela não avança o ponteiro, não. Ela só confere se ele está apontando para o fim. Tá? Bom, e a gente sempre está mostrando que tem como substituir esse arquivo por stdin, stdout, nunca explicou muito bem, né, o que é isso. Tá? O stdin e o stdout eles são entrada e saída padrão, mas na prática, assim, no início da execução de um programa, né, o sistema ele abre alguns arquivos. Eles funcionam realmente como arquivos, que são pré-definidos e que são as coisas padrão, são saída padrão, entrada padrão. Então, na hora que você manda dar um printf, tudo ele vai para um arquivo, tá? Só que já é o padrão e sempre vai para ele, né? A entrada vai ser dele, a saída vai ser ele. Existem outros além do stdin e do stdout. Eu vou mostrar eles brevemente aqui, são pouco utilizados, mas é importante saber que existem, né? Então, ó, a gente tem, normalmente, stdin e stdout estão vinculados, né, à entrada do teclado e à saída no vídeo. Né? Tem um outro que é uma saída de erro, né, e que geralmente está associada a vídeo. Você pode, por exemplo, num sistema, né, num ambiente em que você tem múltiplos monitores, uma coisa assim, você poderia ter uma tela só para saída de erro e a outra tela você pode configurar para onde você quer que apontar o seu std error, né? E você tem stdaux, que normalmente está associado à porta serial, e você tem o stdprn associado à porta paralela. Né? Então, enfim, essas outras saídas, isso tudo é aberto no momento em que seu código começa a executar, e essas são saídas padrões e entradas padrões. Tá? Bom, eu falei então de duas funções para ler e escrever caractere, né? E agora, falando dessas funções que eu já comentei antes, que a gente já falou um pouco delas usando stdin e o stdout, né? Que é o fputs e o fgets. E essas funções elas escrevem, leem, né? Strings, tá? Eu vou primeiro falar aqui do fputs, depois eu dou um pouquinho mais de detalhes sobre o fgets e relembro aqui as diferenças, né? Pro gets, né? Por que usar o fgets? Porque tem um parâmetro a mais aqui, né? Vamos falar primeiro do fputs. Muito simples aqui, ó. Você tem a string que você vai escrever no arquivo. Né? Vou mostrar direto um exemplo, tá? Então criei a string aqui hello world, abri o arquivo para escrita w, né? Tá aqui o meu arquivo aberto, o arc, né? Testei tudo. E aí eu falo, ó, result é igual a fputs, coloquei a string que eu quero escrever, que é o hello world, no arquivo, tá? Se for o final do arquivo, ele daria um erro, quer dizer, não tem como escrever ali naquele ponto, né? Se o retorno foi -1, tá? Porque aconteceu algum erro, né? E aqui eu mando fechar, tá? Faço o teste aí, enfim, vai ficar salvo no seu arquivo Hello World. Bom, a função fgets ela tem três parâmetros. O primeiro é a string, onde vai ser armazenado o dado que vai ser lido. Né? Na verdade, é um endereço. Né? Você retorna ali um ponteiro, né? Onde que vai estar armazenado o dado então, que foi lido naquela string. Então, por isso que a gente cria uma variável, né, string, cria um ponteiro então, e pega esse resultado aí que foi lido. O tamanho é para você ler um tamanho, um número máximo de caracteres. Né? A função getS, sem o f no início, ela não tem esse parâmetro. Então, o que pode acontecer? Você cria lá uma variável para ler o nome de uma pessoa. E você põe um limite máximo, 50 caracteres. Né? Aí vamos supor que o usuário digita 100 caracteres. O que pode acontecer
é que ela vai tentar, né, o getS vai tentar colocar aquilo na sua string. E pode funcionar ou não. O problema todo é que você colocou 100 caracteres numa string de 50. Você invadiu 50 caracteres sobrando ali, né? Pode ser que esses 50 caracteres estejam numa região que não está reservada para programa nenhum, que não é uma área reservada e o programa não vai dar pau, né? Mas ele pode ser uma área que está reservada para um outro programa, uma área do sistema operacional, e aí ele vai dar a falha de segmentação, segmentation fault, né? Então, o pior de tudo, né? Uma hora funciona, outra hora não funciona. Então, é um erro que pode ser complicado, às vezes até de achar, e é uma coisa boba. Então, quando você coloca o tamanho ali, usa o fgets e limita o tamanho, você pode falar, olha, meu array ele é de 50 caracteres. Então, eu vou ler no máximo 50. Se a pessoa digitou um nome tão grande ali que ultrapassou esses 50, a única coisa que vai acontecer é que vai ser ignorado tudo que está acima dos 50. Você vai ler 50 caracteres, ponto final. Se a pessoa digitou mais, então vai vir mais. Tá? E fp é o ponteiro, né, do arquivo. Tá? Essa é a grande diferença do fgets para o gets. Tá? Tem também uma coisa que o fgets consegue ler um /n, e o gets entende aquilo como o fim da string de entrada. Né? É uma coisa extra, aí, dependendo do que você for fazer. Mas basicamente essa é a grande diferença. Tá bom? Vamos ver um exemplo bem breve aqui. Criei o arquivo, né? Abri o arquivo, e aí aqui eu estou dando fgets e eu estou limitando em 13. Estou lendo o arquivo, estou salvando nessa string aqui. Tá vendo que eu criei um array aqui de 20 caracteres? E aí eu li menos, né? Li 13, tá vendo? Então dá na mesma. Funciona, né? Só não poderia ser mais. Tá? Aqui eu vejo se o resultado aqui foi, né, corresponde a algum erro de leitura, né? Então eu faço uma pergunta, ó, se o fgets retornou null é porque eu não consegui ler, né? Mas se eu conseguir, então eu vou imprimir o que eu li daquele arquivo na tela. Tá? Vou falar aqui agora de duas funções que uma lida com leitura, a outra com escrita de dados, né? Só que aqui as duas elas lidam com blocos de dados. E vamos falar sobre elas. Olha aqui, vou começar pelo fwrite. Repara que ela tem 4 parâmetros. Vamos detalhar um pouco esses parâmetros para a gente entender como elas funcionam. Tá? O fread vai ser bem similar, porém a leitura em vez de escrita. Então, eu vou escrever blocos, né? Primeira coisa que a gente tem que saber é o ponteiro, né, para a região da memória onde estão esses dados em bloco que eu quero escrever. Para eu escrever vários dados de uma vez. A segunda coisa é o número de bytes. É o segundo parâmetro. Então, ou seja, você pode pensar que você está lidando com uma estrutura, você pode estar lidando com um array, são coisas desse tipo. Né? Então, o número de bytes que aquilo tem, né, que é o meu tipo, possui. Tá? E count é o número de unidades de memória que eu vou ler. Então, repara que assim, a quantidade o tamanho desse bloco, ele é count vezes número de bytes. Tá? Um é o tamanho da unidade, vamos supor, size of int, e outro é quantos desses aqui que eu vou mover. Um array, vamos supor, de 10 posições, é 10 vezes aquilo lá. No total, eu vou pôr count igual a 10 e número de bytes eu vou colocar o tamanho de um inteiro. Tá? E o fp é o ponteiro para o arquivo que eu vou escrever. Tá bom? Vamos ver com um exemplo como que isso funciona para diferentes tipos aqui. Então, nesse exemplo aqui, criei um arquivo para escrita e repara que eu estou usando o WB, né? Que é o binário, que já que eu vou trabalhar com blocos de dados, as coisas podem ser escritas no formato já binário. Tá? É da forma como eles estão na memória. Né? É isso que é importante a gente dizer. Assim, esse bloco de dados é da forma como eles estão lá na memória. Então, a gente está falando aqui de leitura e de escrita de dados em binário. Tá? Então, eu vou criar aqui um caractere hello world. Tá? É uma string, né? Hello world, 20 caracteres. Criei um float, x, né? E criei um array de inteiros. Tá? E aí, se eu fizer isso daqui, ó, fwrite, str, tá? Então, str está aqui, ó. Então, eu vou escrever, essa é a minha string que eu quero escrever lá no arquivo. Aí eu vou passar o segundo parâmetro, que é o número de bytes, ali, o tamanho do meu tipo, né? Size of char, 1 byte. Né? E aqui, strlen, né? E eu passei a minha string.
que isso vai gravar? Vai gravar a string toda. Por quê? Porque eu passei o endereço de onde ela está, né, ao passar o ponteiro. Eu passei o tamanho, né, em bytes de um caractere e eu mandei multiplicar pelo total, né, de 10, caracteres que tem, né, no tamanho da minha string. Então, ou seja, a string toda, né, e mandei escrever no arquivo. Tá? Vamos para o outro exemplo aqui. Eu vou dar um fwrite, eu vou passar aquela string, e aí eu vou pegar o size of char e eu vou mandar escrever 5. Então, eu vou mandar escrever os 5 primeiros caracteres daquela string lá no meu arquivo. Tá? Próximo exemplo. Eu vou passar... Repara que a gente tem que passar aqui, né, a string, tudo, você tem que passar um endereço, tá? Então, eu quero lidar com aquele float meu, e ele é uma variável, eu tenho que mandar falar o endereço da variável, onde que ela está. Tá? É assim que funciona. Então, eu passo o endereço. E aí, o meu segundo parâmetro é o tamanho em bytes dessa coisa, né? E eu vou falar size of float. Como eu só tenho um, que é uma variável, eu passo 1, então o meu count é 1. Não vou mandar um bloco, vai ser um caractere só, vai ser um float só, né? E mando escrever em arquivo, tá? Ele escreve o valor de x lá no arquivo. Agora, eu vou dar um fwrite e vou mandar escrever o meu v. V é esse array de inteiros aqui, ó. Né? Aí eu coloquei então que o endereço, ao passar o ponteiro assim, escrever v, eu estou pegando o endereço. Poderia ser um i, v de 0, né? Ou seja, o endereço da primeira posição, dá na mesma. Tá? E aqui eu vou passar size of int, ou seja, o meu tipo ali é um inteiro. Uma unidade tem tamanho de inteiro. Tipo homogêneo, então eu vou multiplicar por 5. Ou seja, vai esse bloco inteiro aqui. Tá? E eu vou mandar escrever no meu arquivo. Tá? Vai escrever aquele array, né, todo. Aqui eu vou escrever só duas posições do array. Passei o v, size of int, e passei 2, ao invés de passar o número de elementos do array, que são 5. Tá? Passei só 2, vou escrever 2. Mandei escrever no arquivo. Fechei e acabou. A função fread, ela é a função companheira aí do fwrite, né? Elas fazem ela faz a leitura do dado, né, conforme o fwrite escreve. Tá? Então, assim, você vai ler em binário da mesma maneira. Tá? E tem uma coisa que, né, que o fwrite faz, é que ele retorna o número de itens que foram escritos. O fread, ele também retorna o número de itens que foram lidos. Tá? É o mesmo valor do count, o número de lidos é o retorno dele, tá? A não ser que tenha algum erro. Bom, o protótipo são os mesmos parâmetros, tá? E aí agora eu vou mostrar um exemplo aqui para a gente ver o uso dela. Tá? O exemplo que eu tenho aqui é exatamente, ele faz a leitura, né, dos dados que a gente escreveu, né, com o programa anterior. Tá? Então vamos fazer ele todo aqui, coloquei em duas páginas. Tá? Criei aqui o arquivo, abri o arquivo, né, para a leitura de binário. Tá? E então aqui as variáveis, onde eu vou salvar as coisas, aquele array, né? E aí só que eu criei, em vez de ter uma string, porque a gente tinha uma string e a gente uma hora imprimiu ela inteira, outra hora imprimiu alguns caracteres. No outro a gente tinha um array, uma hora imprimiu o array inteiro, outra hora só dois elementos do array. Então aqui a gente criou esses dois arrays, porque nós vamos salvar em espaços diferentes, para poder imprimir eles, tá? Por isso que foi um pouco maior, porque a gente salvou em arrays diferentes. Então, eu vou ler toda a string primeiro. Como é que eu vou fazer? Repara que é a mesma coisa do fwrite. Ó. Eu passei a primeira string, que é onde vai salvar. Né? Falei que é size of char e que são aqui o count, o tamanho da minha string, 12 caracteres. Né? Eu tive que, à força, colocar aqui no 12º elemento um /0 para fechar a minha string. Tá? Porque ele simplesmente lê os caracteres e não necessariamente bota o /0 para você. Então, eu posso imprimir, está pronta a minha string, a primeira string. Né? Aqui, eu vou ler só os primeiros 5 caracteres, porque foi o que eu escrevi lá, né? Tá tudo em binário e tal, né? Eu vou ler agora só 5 caracteres que eu imprimi. E aí eu preciso também colocar o /0. Repara que eu fiz o size of char por 5, tá? E aí eu vou ter que colocar o /0, porque como eu mandei imprimir 5 caracteres, não necessariamente o /0 vai junto, né? Então não tinha /0 lá, eu mandei imprimir 5 caracteres.
Então foram 5, né? Foram 5 caracteres e o barra zero ficou de fora, tá? Então aqui eu vou botar o barra zero para fechar a minha string e poder fazer um printf com 1%s, tá? Mandei imprimir a minha string. Agora, eu tinha no arquivo lá que eu salvei, né, em binário, o próximo elemento era um float, né? Então eu vou ler ele, vou jogar na minha variável x. Repara que eu também tenho que passar o endereço do x e não o valor dele, né? Não tem que passar o x aqui, é o endereço dele. Aí eu ponho que é um size of float, que é um elemento. Leio do arquivo lá e ele vai e manda imprimir depois. Vai estar lá o valor direitinho. Então, assim, a minha leitura, tá vendo como ela é. Eu estou casando aqui direitinho com o que eu escrevi, que é para poder conseguir decifrar o dado, porque ele está todo em binário lá, né? Aí a próxima coisa que eu fiz foi imprimir os 5 elementos no array, que foi o array completo, né? Eu vou fazer um fread, falar, ó, tá aqui meu array V1, foi criado aqui na página passada, size of int 5, e vou ler do arquivo, né? Aqui eu vou imprimir, elemento por elemento do array, tá? Mandei imprimir aqui inteiro, né? Usei um for. Fiz a mesma coisa, porém com 2 elementos agora, né? Lendo 2 elementos, coloquei no V2. E aí eu vou imprimir usando um for, que vai até 2, V2%D, ainda estou falando qual que é o elemento, vai ver direitinho lá. Né, V2 de 0, o elemento é E%D, né? Por aí vai, tá? Então, e com isso eu fecho o arquivo e inserto. Então, repara que uma é bem casada com a outra, né? O que você lê com o que você escreve, da mesma maneira você precisa ler. Isso pode ser útil, por exemplo, para... assim, você formatou o seu dado de uma maneira, você precisa ler exatamente igual depois, né? Bom, aí a gente pode usar também o fprintf e o fscanf, que são funções extremamente parecidas, né, com o printf e o scanf, exceto que você vai ler do arquivo e vai imprimir no arquivo, tá? Então essas são as funções tradicionais, que você já está mais do que acostumado e deve utilizá-las também. Então, olha, o fprintf aqui está um printf comum, %d, total igual a %d e coloquei x, né? Com o fprintf você põe o arquivo e depois coloca o restante igualzinho o printf. Mesma coisa com o scanf, tá? A gente tem que pôr o i comercial, aí tem o fscanf e você passa o arquivo primeiro, tá? Então vamos ver alguns exemplos, tá? Um exemplo bem simplista, eu vou escrever aqui um nome, uma idade, uma altura no arquivo, né? Aí eu simplesmente coloquei aqui, ó, eu tô colocando a variável result, que é para poder ver se teve algum erro na escrita, né? Aqui a abertura para a escrita normal do arquivo, o teste. E aqui é a parte que eu estou usando o printf mesmo, ó, fprintf, passei o arquivo e mandei imprimir o nome, idade, altura e tal, né? Então, eu imprimi desse formato aqui, que eu fui pôr nos /n e tudo mais, né? Agora eu vou ler nesse mesmo formato. Repara, tá nome, espaço, Ricardo, idade, 2 pontos, espaço 30, altura e aí tem um float, né? Vamos ler tudo isso daqui. Aí eu vou ler com o scanf, tem que ler naquele formato certinho, né? Então esse exemplo aqui funciona para aquela saída, então é bom que você pode testar, né? Olha aqui, ó, faço o scanf, ele vai ler primeiro duas strings, tá vendo? %s, %s. Repara que o próprio scanf sabe o que delimita o fim de uma string e o início de outra, né? A gente tem um espaço entre elas e aquilo ali é considerado uma nova string, tá? O printf vai imprimir as duas strings e vai dar um espacinho no meio, que aí vai imprimir igualzinho, né? O fscanf agora vai ler, né, a parte da idade, tá vendo? Então ele lê a string que está escrito, idade, e lê o número, né? E por fim, a gente vai fazer o fscanf, né, para uma string para um float, né? E aí eu vou guardar aqui em texto e vou guardar em A. Repara que A é do tipo float, tá? E aí eu vou dar um printf aqui normal com %f, com %s, dando um espacinho entre elas e dando um /n, né? É isso. Bom, tem mais algumas poucas operações aqui com arquivos e essas são para se movimentar dentro do arquivo. Não é uma coisa tão robusta que você pode navegar facilmente no arquivo, não.
mas existem algumas operações, tá? A primeira delas, e mais simples, eu não vou focar muito nela não, que é basicamente para voltar para o início do arquivo, que é o rewind, tá? Então basta passar com parâmetro, você está lendo o arquivo, está na posição tal, chegou a um determinado ponto, você precisa recomeçar a leitura do arquivo por algum motivo, depende da sua aplicação, você usa o rewind e passa o ponteiro. Pronto, ele está lá no início do arquivo, tá bom? Tem uma operação que é mais flexível, permite mais coisas. Vamos ver ela. A operação é o fseek. Tá? Então, o fseek ele permite uma movimentação dentro do arquivo já bem mais flexível, mas ainda com as suas limitações. Tá? A gente sempre vai lendo o arquivo, né, numa sequência, sabe? Então, existem umas formas aqui de pular, ou para o final, ou para o início, ou em algum ponto de origem. E você tem que ter uma origem, ou em algum ponto em relação a onde você está, né? Então, essa função aqui permite essa navegação dentro do arquivo, tá? Como é que a gente faz? Eu vou mostrar cada parâmetro para explicar melhor, né? Então, o primeiro parâmetro, né, são três, tá? O primeiro parâmetro é o ponteiro para o arquivo. O segundo parâmetro é quantos bytes nós vamos querer deslocar em relação a um ponto que eu já estou. E esse ponto, eu vou falar dele, é essa origem, tá? É esse terceiro parâmetro, que é a origem. Então, a partir da origem, a partir da onde... Pode ser três coisas, né? Eu vou mostrar no slide seguinte, mas você pode estar no final do arquivo, vai ser a partir da origem você quer voltar alguns bytes. Você está no início do arquivo, a partir daquele ponto, então você quer andar tantos bytes. Então, em relação a algum desses pontos. Vamos ver eles aqui, tá? Ó, os pontos que a gente tem para trabalhar são esses. E são, assim, são macros, né, que estão dentro do stdio, tá? Então você pode simplesmente colocar esse seek set. Ele tem um valor, a gente sabe que tudo é assim na linguagem C. Né? Na verdade é um número aquilo, mas existe uma macro associada a ele e você pode utilizá-la, né? É uma constante, tá? Então seek set significa que é o início do arquivo, tá? Seek cur é o ponto atual. Se você está lendo o arquivo sequencialmente, o ponto atual você pode falar seek cur. Então você passa como parâmetro essa origem, né? Eu quero mover tantos bytes a partir de seek cur. Quer dizer que a partir do ponto que eu estou, eu quero andar tantos bytes para frente. Quer dizer, eu não quero ler alguns dados, eu quero pular alguns dados porque agora eles são irrelevantes, né? E você tem o seek-end, que é assim, olha, a partir do fim do arquivo, eu quero mover tantos bytes aí, tem que ser para trás, né? Vamos ver aqui, mais uma coisa que ela retorna zero se foi bem sucedido, tá? Vamos ver aqui um exemplo de uso. Tá aqui um código, esse código eu vou criar aqui, ó, uma struct, cadastro, né? E ela tem nome, rua e idade, só isso, tá? E vai ser até bom que nesse exemplo vai ter o uso do fwrite para escrever uma struct que é bastante útil, né? Então olha aqui, ó. Aqui eu vou criar o arquivo, né, para escrita em binário. Fiz o teste para ver se realmente consegui abrir. E aqui eu vou usar a minha struct, né, para criar duas variáveis desse tipo cadastro, né? Uma variável C e um array de struct. E esse array vai ter lá, ó, Ricardo, rua, eu já estou inicializando os valores do meu array. O meu primeiro elemento aqui vai ser Ricardo, rua 1, 31 anos de idade. Carlos, rua 2, 28 anos de idade. Ana, rua 3, 45. Bianca, rua 4, 32. Tá? Esses são os meus os elementos que eu cadastrei nesse meu array de cadastros. Né? E aqui eu vou escrever de uma vez só esse bloco todo que está no meu array. Como é que eu vou fazer isso? Passo o array como parâmetro para o fwrite, falo a quantidade, né, o tamanho, aliás, né, da minha estrutura, que é sizeOfStruct cadastro, e eu tenho 4 elementos, então vai multiplicar por 4, né, a quantidade de bytes que vai ser escrito, e eu passo o meu f, tá vendo? Aqui como parâmetro. Pronto, escrevi no meu arquivo, fechei o arquivo. Né? Agora eu vou ler esse arquivo e eu vou ler ele para leitura em binário, tá? RB. Fiz os testes aqui e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o meu arquivo, eu vou ler, né? A partir de seek set, né? Ou seja, início do arquivo, eu vou
colocar aqui, eu vou ter o arquivo em si, né, o F, e aqui é 2 vezes sizeOf struct cadastro. Então, minha struct cadastro, né, ela tem um tamanho que é um tamanho de um elemento do meu array aí que está escrito lá. Como eu multipliquei por 2, eu estava posicionado aqui, né? Aqui, ó, 2 seria o espaço desses dois caras. Então, eu vou posicionar no terceiro elemento. Eu pulei 2, né? Então, eu andei 2 vezes o tamanho de um cadastro, né? Minha posição estava no 0, ela pulou o 0 inteiro, pulou o 1 inteiro e está no início do 2. Tá? Meu segundo elemento aqui. E aí, eu vou ler esse elemento, né? Vou usar o fread, vou colocar numa variável C do tipo cadastro, né? Foi criada ali. SizeOf struct, então eu vou ler o tamanho de uma estrutura, né? E eu vou ler quantas? Vou ler uma só, tá? E eu vou ler desse arquivo, do F. Tomar cuidado com isso, né? Tem hora que o F é no início, no fseek, no fread o F a gente põe no final, enfim, um pouco de decoreba dessas coisas. E aí eu vou mandar imprimir agora os meus elementos que foram lidos aqui desse C, né? Desse cadastro C, tá? Aí você faz o teste aí para ver se está certinho, se é a Ana, né? Na rua 345, tá? A última coisa, é possível remover um arquivo, né, de dentro do seu programa, muito cuidado com isso, claro, né? E há uma diferença, que você não precisa passar o ponteiro desse arquivo, né? Porque na verdade você não precisa nem abrir ele e apontar para uma região, alocar, né, uma região ali para a memória, para poder lidar com aquilo. Não precisa, você quer remover. Então o que você passa é realmente o nome do arquivo, tá? É simplesmente o nome. Eu vou mostrar um exemplo apenas para ficar completo, mas não tem muito segredo. Então, aqui eu estou criando uma variável status, que é para poder pegar o resultado, se eu conseguir remover ou não, né? E eu mandei pagar o arquivo arquigrave.txt, né? E aí eu pego o status. Se ele for diferente de 0, né? Que se ele for 0, deu certo, né? Então, ó, se ele for diferente de 0, erro na remoção do arquivo. Tá? 0 é normalmente a nossa mensagem que deu tudo certo, né? Então o arquivo foi removido com sucesso. Tá? É isso.